Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wender, meus amigos. Já está aí na tela, né? Tá aí na tela já a provável escalação do Esquadrão de Aço, ao menos aí a linha defensiva, o goleiro Marcos Victor e a linha de defesa do Bahia. Fala um pouquinho do jogo. O jogo é difícil como qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. O Internacional vem com 4 derrotas consecutivas, o Esquadrão vem com um empate. No entanto, meu amigo, o Internacional faz o jogo da vida, né? Venceu a equipe do Metropolitano no meio da semana, né? Mostrou sim que tem um desgaste físico. No entanto, tudo pode se superar no campo. Mano Menezes balança. Isso deixa a equipe um pouco mais nervosa. Mas o Bahia não está tão tranquilo e tão gatinho assim, não. Internacional e o Bahia tem 7 pontos na tabela. Eles fazem um jogo de 6 pontos. O Bahia é o 14º colocado. O Internacional é o 15º na tabela. Alan Patrick é a qualidade técnica da equipe do Internacional e o Bahia vai ter que marcá-lo sim. Marcando o Alan Patrick, eu acho que o Internacional vai ter um pouco de problema na articulação, mas ele é um jogador inteligente. Ao mesmo tempo, o Internacional também tem que marcar o Esquadrão de Aço. O Biel, por exemplo, é um jogador com muita velocidade. O Internacional vai querer controlar o jogo, mas o Esquadrão de Aço, na maioria dos jogos, não foi controlado. Somente aquele jogo contra o Santos, aquele 3-0, que o Bahia sofreu de fato, mas os demais jogos não. Ninguém controlou o Bahia, o jogo ficou oscilando. Ora o Bahia tinha um controle, ora o Bahia perdia o controle, né? Isso faz parte do futebol. Então acredito que o Internacional não terá o controle total da partida e nem o favoritismo. Para mim o jogo começa 0-0 e eles estão muito equilibrados. O Biel, na semana em coletiva, disse que se o Bahia tiver o controle do jogo, fazer 1-0, vai jogar a torcida contra o Inter. Provavelmente, acredito que sim, né? A situação do torcedor com o seu clube não está muito boa, não. A relação não está legal. O Mano Menezes balança. Mas, meu amigão, o Internacional vai fazer de tudo para tentar vencer o Bahia. Tem um probleminha internacional que é a questão física, né? O segundo tempo sempre cai e as equipes adversárias estão sabendo se aproveitar disso. O Metropolitano, por exemplo, perdeu de 2-1, mas no segundo tempo teve boa parte do controle do jogo, inclusive fez o seu gol. Mas o Inter jogou demais no primeiro tempo, fez 2-0 e conseguiu levar o triunfo lá da Venezuela. E isso desgasta o Internacional, né? O Inter saiu do sul e foi para o norte e ainda voltou. Então o desgaste físico com certeza será evidente, mas a partir do segundo tempo é não deixar o Inter controlar o jogo e fazer logo o resultado no primeiro tempo. O Bahia precisa jogar a bola. O Paiva precisa mostrar que é um bom técnico. Meu irmãozinho, eu sempre falo, não vou ficar aqui pedindo fora Paiva, fora técnico de futebol, mas cobrar sim um melhor desempenho, não tenho dúvidas. Contra a equipe do Goiás, esse empate, por exemplo, ele teve uma invençãozinha, poderia dar certo, e se desse certo ele sairia da Fonte Nova ovacionado, né? Porque contra o Santos ele fez um time bem defensivo e teve oportunidades e jogou melhor que o Santos, e contra o Goiás ele fez um time muito ofensivo, mas esqueceu da marcação e acabou sacrificando demais o Tassiano. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, qual será o time do Paivinha? Eu tenho uma provável escalação aqui. Deixa eu colocar na tela. Já está na tela, na realidade, né? O Marcos Victor, sempre nosso goleiro, é o goleiro titular do Bahia. Davi Duarte é o David Duarte, né? Vem sempre bem, bolas aéreas, mas o David Duarte deverá estar acompanhado com mais 2 marcadores. É o Vitor Hugo e o Canu. O Canu retorna, né? O Canu não jogou contra o Goiás, retorna, é muito provável também o homem de confiança do Renato Paiva. Nós temos aqui os alas, Jacaré é indiscutível e o Rian está no melhor momento, mas pode pintar o Chaves também, viu? Mas o Rian está no melhor momento na lateral esquerda. A meiuca do Esquadrão de Aço, nós temos o Tassiano, o Rezende é fundamental, também retorna de suspensão, e o Cauli Oliveira, que fez um bom jogo contra o Goiás, sobretudo no primeiro tempo, deverá também estar no jogo. A grande questão é o Acevedo, né? O Acevedo é um belíssimo jogador também, uruguaio, mas não tem vaga para todo mundo aí. O Acevedo poderá entrar no segundo tempo e sempre ali mesclando com o Rezende ou com o Tassiano. O Tassiano também é fundamental nessa equipe. Então são 3 meiucas aí que eu acredito são indiscutíveis. O Bahia pode sim trabalhar com o Acevedo pode entrar no jogo, tem muita qualidade, mas conforme informações do portal scbahia.com, é muito provável que o meio de campo do esquadrão deverá ter esses 3 atletas aqui. E nós temos o ataque com o Biel e com o Everaldo. Pode surgir o Ademir, será que pode surgir? Lado direito, dar mais profundidade. No entanto, o que se desenha é justamente
esta escalação que eu vou mostrar novamente aqui para fazer a narração dela. Ó, o Marcos Victor, o David Duarte, o Vitor Hugo e o Canu. Nós temos os alas Jacaré e Rian. Nós temos a meiuca do Esquadrão de Aço com Tassiano, Rezende, Cauli Oliveira. E o ataque, a dupla Biel e Everaldo. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Esquadrão de Aço está aí, escalado, pronto, preparado para mais um jogo dificílimo. Se o Bahia vence, vai para 10 pontos, ali encosta na 12ª colocação. O Bahia precisa de sequência, né? Chega de sequências negativas, o Bahia precisa de sequências positivas. Nós temos alguns times bem irregulares, times que se a gente colocar jogador por jogador, acho que o Bahia é até melhor, por exemplo, mas o Bahia não vem fazendo o resultado. Equipes como o Grêmio, por exemplo, que é bem limitada, inclusive o próprio Renato Gaúcho reclama muito, o Grêmio atualmente é 4º colocado, tem 14 pontos, tem o dobro de pontuação da equipe do Esquadrão de Aço. O Cruzeiro, que jogou contra o Flamengo também, uma equipe que se mostrou bem carente, sobretudo de um meio de campo mais armador, mas uma equipe muito focada, e aí tá. Eu falei com o meu querido Ronexon Gomes e meu querido Alisson que a grande questão do Bahia é o foco. O Cruzeiro jogou antenado, ligado, focado. Meu amigão, tem mais adjetivo aí contra o Flamengo? Jogou o tempo todo concentrado. O Bahia tem horas que se desliga. E é neste momento que os adversários se aproveitam. O Bahia precisa estar ligado no jogo o tempo todo. E aí poderá sim fazer a diferença contra a equipe do Internacional. O histórico de Bahia Internacional no Beira-Rio assusta demais, inclusive o histórico assusta, mas nos deixa feliz porque o título brasileiro de 88 do Bahia foi em cima do Internacional. Mas em termos de jogos, o Bahia não vem tendo sucesso contra o Inter, está na hora de quebrar aí esse tabibes, como o pessoal de Salvador gosta de falar, mas a gente não tem problema nenhum, quebrar o tabu para cima do Internacional e de uma vez por todas a gente conseguir reverter esta história entre Bahia e Inter com relação aos jogos, né? Porque o título do Esquadrão de Aço a gente não pode esquecer jamais contra a equipe do Internacional. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada, gostou do conteúdo? Então faz o seguinte, ó, Jogador e Arrebenta, tá aí o Biel, tá aí o Everaldo, Jogador e Arrebenta aí no like, compartilhando nosso link e também se inscrevendo no canal Wendel, meus amigos. Forte abraço a todos vocês. E ó, vai assistir o jogo aonde? TV Bahia vai passar, canal aberto. Você tem aí diversas possibilidades de acompanhar o jogo, tá bom? Forte abraço, valeu!